prazer ter tantos especialistas no Dia Mundial da Asma, né? Falando de asma grave com a gente. É uma ocasião especial para a Casa Hunter, não só poder receber esses especialistas aqui, receber a Raíssa também, que é a presidente da ASBAG, né? Mas também pela oportunidade de divulgar um estudo que a gente teve a oportunidade de realizar com o apoio do Instituto Ipsos, né? A gente ouviu, junto com o apoio do Instituto Ipsos, 200 pacientes de asma grave, pôde trazer alguns dados a respeito aí da vida, do burden, né, que a gente chama do fardo de conviver com a doença, e também algumas curiosidades em geral sobre a procura, o atendimento, as emergências, enfim. Bom dia a todos, né? Prazer ter aqui com vocês. E eu gostaria de iniciar essa conversa, né, uma pequena apresentação. Então, eu vou pedir que cada um faça uma ligeira apresentação, fale um pouco da sua convivência com a patologia. Podia começar com o Dr. Celso. Bom dia, Dr. Celso. Só poderia falar um pouco para a gente, uma apresentação? Bom dia. Inicialmente, obrigado pelo convite. Meu nome é Celso Carvalho. Eu sou fisioterapeuta, professor da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e trabalho constantemente com pacientes com asma grave. Muito obrigada. Doutor Álvaro. Bom dia, é um prazer muito grande estar com vocês nessa atividade no Dia Mundial da Asma. Eu estou aqui representando a Iniciativa Global contra a Asma, a GINA. Eu sou um especialista em doenças respiratórias, fui um dos fundadores do PROAR, que agora se transforma numa fundação, o Rafael é o presidente. E eu sou membro da diretoria internacional da Iniciativa Global contra a Asma. E eu queria propor a todos que estão nos ouvindo que prendam a respiração por 1 minuto em respeito a todos que sofrem com esse ataque do coronavírus, em homenagem aos heróis da resistência e na área da saúde que arriscam suas vidas, aos pesquisadores e gestores que não dormem tentando solucionar os problemas, mas também que reflitam ao final desse 1 minuto de tentar prender a respiração sobre o sofrimento de quem tem asma, especialmente quem tem asma grave, que sofre com esse problema há muito tempo. E, como vocês sabem, mais de 2.000 pessoas morrem por asma a cada ano no Brasil. Então, prendam a respiração em solidariedade a todos esses que eu mencionei. Obrigada, doutor Álvaro. Só trouxe a questão aí de tempos confusos, difíceis, muito desafiadores que a gente está vivendo. Por favor, doutor Rafael, se apresente. Bom dia a todos, muito obrigado pelo convite. É importante nós termos esses espaços de discussão ou de discussões nesse momento em que eu tenho chamado de que uma espécie de chamamento dizendo que o Covid trouxe coisas muito ruins, mas ela também trouxe, como sempre, algumas novas interpretações. Uma delas é muito simples. A população em geral no mundo, mas no Brasil em particular, está entendendo que doenças pulmonares matam, que levam à morte, não é? Se fala muito de mortes por doenças cardiovasculares e se fala pouco de mortes e de doenças graves por conta de pulmão. É como se tivéssemos um renascimento da importância dos pulmões, porque são pouco conhecidos, eles são muito silenciosos, eles não batem, simplesmente enchem e esvaziam. E as doenças pulmonares, especificamente a maior representante delas é a asma, elas ainda são extremamente negligenciadas em relação às políticas públicas, e nós precisamos mudar radicalmente essa visão das doenças, de como tratar as doenças respiratórias graves, e principalmente a asma grave, principalmente a doença pulmonar obstrutiva crônica também, que é muito grave.
E está faltando muito mais conhecimento, está faltando muito mais políticas públicas. E eu, como pneumologista, professor da Faculdade de Medicina da USP, mas também presidente agora da Fundação PROAR, a minha intenção, e convido a todos que estão nos escutando a participar de um grande movimento através da Fundação PROAR, para que a gente mude essa forma como as pessoas entendem as doenças respiratórias e que não passe depois dessa grande catástrofe que nós estamos vivendo mundialmente e que se lembre dos pulmões para sempre, né? Porque doenças respiratórias crônicas, a grande parte delas, especificamente, como eu digo, asma, é um sofrimento que vai do 0 ano de idade até o dia em que a pessoa lá na frente falece. Então, o momento é muito importante para que nós possamos divulgar e tentar, no tempo, mudar essa realidade que já mudou pelo Covid. Muito obrigado pelo convite. Doutor Celso, por favor. Agora, doutor Paulo. Ah, sim, perdão. Doutor Paulo, por favor, a sua apresentação. Bom dia a todos. Meu nome é Paulo Pitres, sou pneumologista pediátrico, trabalho atualmente no Hospital Moinhos de Vento de Porto Alegre, sou coordenador institucional de pesquisa do hospital, presidente do Grupo Brasileiro de Asma Grave, uma iniciativa de médicos e experts, né, em defesa dos pacientes. Também faço parte da Fundação PROAR, com muito orgulho. É um momento importante aqui para nós, da gente estar cada vez mais unido, né, em defesa dos pacientes com asma e asma grave. Eu trabalho há 10 anos com asma grave, mas não trabalho com adultos, só criança. E em linha com o que o Rafael mencionou, esse triste momento que a gente está passando com essa pandemia e com esse vírus tão contagioso, agressivo, às vezes tem um lado positivo, né, que é realmente chamar a atenção do impacto que doenças respiratórias, tanto agudas quanto crônicas, podem ter na vida das pessoas. Então, essa é uma iniciativa, agradeço o convite também, uma iniciativa importante de vocês, para a gente poder conversar aqui 1 hora em termos de divulgação e sensibilização da doença. Raíssa, por favor, se apresente, explique um pouco o trabalho da ASBAG. Muito bom dia a todos. É realmente um prazer muito grande estar aqui nesse momento com vocês. Eu sou presidente e fundadora da Associação Brasileira de Asma Grave. A associação existe há pouco mais de 1 ano, onde o nosso objetivo principal desde o início era levar informação aos pacientes, né? Surgiu da reunião de mães e pacientes portadores. Eu sou mãe de paciente, a minha filha ela tem 7 anos, convive com asma grave há pouco mais de 4 anos e meio, mais ou menos. E então eu sei na pele os desafios, toda essa jornada, né, que nós pacientes enfrentamos até o diagnóstico. Depois do diagnóstico, a dificuldade no acesso ao tratamento. Então, esse momento aqui hoje essa pesquisa só veio realmente dar voz a toda essa população que precisa realmente de muita atenção. Obrigada. Vamos começar, então. Temos algumas questões, aliás, temos muitas curiosidades sobre o que foi revelado por essa pesquisa. Queria começar com o Dr. Pitres. Dr. Pitres, propondo aí uma avaliação etária da amostra, né? A gente nota quase uma curva normal entre os adultos, tá? A maior parte da amostra encontra-se distribuída entre 25 e 54. A partir desse registro, me corrija se for necessário, mas qual é a análise, né, que a gente pode fazer da incidência de asma grave e faixa etária? Quando a gente faz um levantamento assim, como foi feito, né, dessa pesquisa, a gente pode não ter uma visão exata dessa distribuição, né, de toda a população. Claro que a população adulta ela é maior que a população infantil. O que a gente sabe é que
a prevalência de asma, o surgimento da doença, principalmente da característica da doença alérgica, ela começa cedo na vida, grande maioria dos pacientes, nos primeiros anos de vida. Então, e essa tem sido considerada uma das asmas mais graves em sua trajetória, porque começa na infância, né? Tem de início tardio. As prevalências, se a gente pega uma amostra única, por exemplo, até 18 anos, né, na maioria das cidades, principalmente do Brasil, né, nós temos uma prevalência de 15% a 25% de crianças e adolescentes com asma, né, e adultos ao redor de 10%. Então, essa distribuição, ela talvez não existe nenhum estudo absoluto populacional, né, vendo isso, mas ela é muito prevalente na idade adulta, muito prevalente na criança, e com essa característica maior nessa primeira fase da vida até os 20 anos de uma doença mais alérgica. Depois tem os casos nos adultos, nós temos alguns tipos de asma que de início tardio, né, e não necessariamente de origem alérgica, genética alérgica. Sexo, o senhor faz alguma avaliação, uma prevalência maior entre mulheres, homens, ou é uma distribuição que varia aí de acordo com a fotografia que você tira? Exato. Essa é uma pergunta interessante e dentro, assim, até os 18 anos, então até o final da adolescência, né, existe uma distribuição semelhante entre crianças e adultos. Quando a gente fala em asma grave, a prevalência de asmáticos graves em todas as faixas etárias, eu acredito que seja muito semelhante, não há grande diferença, né? O percentual dos asmáticos, a grande maioria tem asma leve, o percentual no meio ali, asma moderada, né? Mas eu não creio que existe mais asmático, na proporção dos asmáticos, mais asmático grave adulto do que criança. E acho que é isso. Eu perguntei especificamente por sexo, mais homem, mais mulher. Só acredita que tem alguma? Em adultos, talvez os colegas que são pneumologistas adultos podem falar, né? Existe uma proporção maior de mulheres, né? Até os 18 anos não, né? Então, assim, se nós pegarmos provavelmente só as asmas de início precoce, que são as alérgicas, a distribuição não costuma ser maior para nenhum dos sexos, né? E talvez, se a gente pegar toda a população da amostra de adultos, pegar só esses alérgicos de início precoce, talvez essa distribuição. Mas na faixa etária de adultos e adultos com asma grave, parece, na maioria das casuísticas, existir um predomínio de mulheres, né? Principalmente na característica da asma de início tardio. Os colegas aí que fazem parte de adulto podem complementar ou... Alguém complementa o comentário do Dr. P3? Só uma coisa, acho que a gente vê muito aqui, é importante, em relação à questão de gênero, como muda muito, né? À medida que as pessoas vão evoluindo, né? E acima, aí, nas idades mais adultas, a grande prevalência de mulheres, né? Tem um grande número de mulheres que têm asma, isso se associa com outras coisas relacionadas ao gênero da mulher e algumas características dos gêneros que são diferentes. E a gente tem muitas asmáticas, né, com comorbidades associadas que são importantes quando a gente define a questão da asma grave ou da asma de difícil controle, com muitas comorbidades relacionadas a esse gênero. Ainda sobre os dados revelados aí nessa pesquisa, a gente nota que 16% dos entrevistados, aí tem uma figura social, né? Eu queria dirigir essa pergunta para o Dr. Álvaro. A pesquisa revela que 16% dos entrevistados estão desempregados, né? Um índice que é particularmente alto, se a gente pensar que quase metade da base é composta de estudantes. O quão incapacitante é a asma grave, né? E se a gente já pode dizer que esse quadro está mudando em função de novas drogas? Essa é uma questão muito importante. Nossos estudos aqui no PROAR, em Salvador, que acompanham uma coorte de pacientes com asma grave aí há quase 20 anos, nós temos uma proporção de pessoas que estão aposentadas pela doença em torno de 50%. É uma população que começou
com uma doença muito grave numa época onde não havia muitas alternativas, e certamente o surgimento de novas medicações para ajudar no controle da asma grave pode ajudar bastante. Mas tem uma outra característica dessa asma grave que nós lidamos aqui no PROAR, é que nós lidamos com a população de usuários do Sistema Único de Saúde, pessoas de baixa renda que habitualmente têm atividades que requerem esforço físico, que tem que caminhar muito para ir para o trabalho, usar transporte público e usam a sua força física para o seu trabalho. E isso realmente é uma situação ainda mais grave do que se você avalia uma amostra da população que tem um trabalho mais intelectual do que de atividade física, né? Então, realmente, é um aspecto que a gente tem que ter uma atenção particular, como se acontece em várias outras questões de saúde, né? Que algumas camadas da população são mais gravemente afetadas pelo mesmo problema. Do mesmo modo, ainda com o Dr. Álvaro, né, a gente nota que 69% dos entrevistados procuraram pronto-socorro ao sentir os primeiros sintomas, né, contra 24% que buscaram ambulatório ou consultório médico, né. Independente aí do fato de a gente saber que da dificuldade de se encontrar um especialista na rede pública, eu gostaria de saber se esse movimento pode dificultar o diagnóstico e complicar a evolução da doença. Essa é uma questão muito importante, não é? Infelizmente, essa porta de acesso ao sistema de saúde da emergência, que é muito comum no paciente com asma, porque ele fica num ataque de asma sufocado e tem que buscar assistência a qualquer hora, mas o serviço de emergência, de um modo geral, não está preparado para orientar adequadamente o paciente em relação à sua doença, e nem sempre há facilidade de referência. É óbvio que, de novo, no sistema privado tem mais facilidade para encaminhamento de um paciente com asma, que tem um ataque de asma, para um acompanhamento subsequente com um especialista. No setor público isso é muito difícil, mesmo em centros com uma estrutura maior. E isso traz uma mensagem muito importante para todos nós. Para enfrentar a asma no Brasil de forma eficiente, nós temos que combinar a capacitação dos profissionais da atenção primária e das emergências e o fortalecimento de centros de referência para asma grave. Isso nós todos temos tentado fazer, o P3 lá na pediatria, no Brasa, agora a P3 é membro da GINA também, do Comitê Científico, o Rafael, que é embaixador da GINA no Brasil e presidente da Fundação PROAR, isso é uma prioridade, ele é pioneiro nessa capacitação de atenção primária para cuidados com pacientes respiratórios, mas a oportunidade que existe na emergência para que nós contribuamos com o sistema, capacitando os profissionais e viabilizando a referência para que o paciente, depois de um ataque de asma, que tem que ser uma coisa considerada como um problema grave, né? É um fator de risco para um novo ataque. O paciente sempre tem uma ameaça à sua vida, se ele tem um ataque grave de asma, é uma situação grave, né? Que tem que ser respeitada como uma situação de emergência em diabetes, em hipertensão, em doença coronária. E, lamentavelmente, a asma é muito negligenciada, né? Talvez porque é uma doença que começa na infância, as pessoas acham que é uma doença banal, mas não é um ataque de asma, que é a maneira que o paciente se apresenta para o sistema de saúde inicialmente, tem que ser levado a sério e o paciente precisa de um acompanhamento subsequente, que pode ser na atenção primária, se há capacidade, e se o paciente tem ataques recorrentes, como é o caso mostrado na pesquisa, esse paciente precisa ser encaminhado para um especialista. Gostaria de deixar os senhores à vontade aí para repercutir um pouco essa pergunta, né? Dr. Celso, como é que o senhor avalia esse indicador que foi trazido pela pesquisa? Eu acho extremamente importante essa questão, primeiro, o anterior que se falou do fato dos pacientes, como o Dr. Álvaro ressaltou, de quase 50% dos pacientes dele, no caso da pesquisa, em torno de 10% estarem afastados do trabalho ou estarem aposentados de maneira prematura. E como o Dr. Álvaro falou, no sentido de dizer que esses pacientes que fazem mais
a atividade física, isso é importante, que eu gostaria de dizer que toda a parte medicamentosa é excelente, é necessária, e que eu acho que a atenção primária desses pacientes deve também vir associada a um atendimento multiprofissional, porque esse paciente, depois de medicado, se ele não fizer nada de alguma coisa que melhore a sua capacidade física, ele vai tender a ficar cada vez mais parado. E isso também tem sido mostrado como um agravante. Então, eu acho que é importante que o atendimento tenha toda esta visão e que a gente diminua o número de pacientes que se aposentam de maneira prematura ou que deixam de fazer suas atividades. Perfeito, Celso, 100% apoiado. Isso é fundamental não somente nas clínicas de referência para casos mais graves, mas eu acho que isso é importante em todos os níveis de atenção ao paciente com asma, e muitos pacientes que não têm nem asma grave ficam mal condicionados fisicamente, e isso interfere bastante na sua capacidade laborativa. Eu gostaria de complementar também. Na verdade, eu ia até fazer uma pergunta para você, Raíssa, porque sim, você aqui é a pessoa que tem o aspecto do ponto de vista pessoal, né? Da vivência do paciente em casa. Você teve essa experiência de ir até ao ambulatório, de ter ido também ao pronto-socorro. Como foi e como é que você enxerga o que essa pesquisa revela? Então, esse é um dado bem interessante, pelo menos no meu ponto de vista como paciente, porque apesar da asma vir dando alguns sinais de uma possível crise, como o doutor Álvaro citou, que a asma ainda é uma doença negligenciada. Eu posso dizer que muitas vezes é também negligenciada por parte do paciente, né? Pelo que eu tenho também observado em contato em grupos de pacientes e tal. Então, realmente, quando o paciente sente os primeiros sintomas, numa porção bem menor, realmente, que aquele paciente vai procurar um consultório, vai procurar um especialista, até por talvez não saber descrever ou identificar o que realmente ele está sentindo, o que pode ser, para procurar um consultório. Vai direto para um pronto-socorro quando a crise já está de um modo mais agravado. Esse é o que eu percebo, é o que eu noto. Realmente, os pacientes negligenciam muito os sintomas, a própria doença, procuram o pronto-socorro para cessar aquela crise naquele momento. Mas é uma porção bem menor que vai realmente num consultório para saber o que é, diagnosticar e procurar um tratamento. Paulo, o senhor tem uma visão dessa pesquisa, uma leitura muito pelas crianças, né, que é o seu dia a dia. Claro que quando a gente fala do pai tomando conta de um filho, às vezes isso pode mudar. O senhor acha que o que foi revelado pela pesquisa também se reproduz no universo aí quando a gente fala de pediatria, de crianças especificamente? Sim, acho que é relativamente parecido com o adulto. Claro que aí nós temos pais e criança envolvidos, né, e o filho ou filha, mas existe eu também chamaria muita atenção, eu costumo falar pela experiência pessoal clínica, assim, né? Existe, pelo menos, o contato que eu tenho mais pediátrico, assim, né? Existe uma negligência, não só do paciente ou dos pais, mas dos médicos, principalmente generalistas, os pediatras, que é quem eu lido mais, né? De ambos os lados se acostumarem com a doença, né? Então, exemplos bem práticos, né? Ter um filho que tem várias crises por ano e vai 2, 3 vezes à sala de emergência, para um pai isso é normal da doença, né? Então, um discurso muito forte de todas as lideranças hoje de asma, né? E aqui tem algumas falando aqui nesse encontro, de que é tolerância zero para sintomas. As pessoas acham que a doença é assim, que não tem um tratamento adequado, tem medo dos tratamentos. E os médicos também, né? Que quem eu lido muito, assim, é o pediatra ou da rede pública ou da parte privada. Também para eles, se vocês fizerem uma pesquisa com pediatras gerais, vocês vão ver que eles não vão classificar esses pacientes como graves. Na cabeça deles,
esses pacientes têm uma doença que ela é assim. Né? Então, essa é talvez uma das coisas mais importantes, né? Que é a educação da doença em todas as esferas, né? Paciente, médico, gestores públicos de saúde, gestores de saúde, mas é uma doença que é negligenciada pelos gestores de saúde, mas ao mesmo tempo os pacientes também a negligenciam, né? E eu não tenho experiência clínica com adultos, mas tenho amigos, colegas médicos, adultos asmáticos, que aceitam sofrer da doença porque, não vou usar esses medicamentos todos os dias, inalatório, isso aí não sei se faz bem, né? Tem colegas médicos, assim, né? Que fazem broncoespasmo, e não se tratam adequadamente. Então, eu diria que é uma das nossas batalhas mais importantes esse aspecto de educação e quase que capacitação, né? De como fazer um diagnóstico correto de asma, e não me surpreende os pacientes procurarem muito sala de emergência, tanto no início da doença como depois também. Eu acho que é uma realidade bem real, né, desse levantamento. E acostumar-se também, né, doutor, com o nome bronquite. Eu lembro de uma fala sua em um dos eventos que nós participamos juntos, que o doutor dizia que costuma perguntar em suas consultas para o pai, para a mãe, como é que o seu filho está? Teve alguma crise? Não, doutor, ele está bem. Teve aquela tossinha, mas é da bronquite, mas está tudo bem. Exatamente. Essa é outra coisa cultural interessante de chamar atenção aqui, né? Eu não sei se em adulto acontece. No consultório é muito comum eles dizerem assim, não, doutor, mas ele tem bronquite, que é uma coisa leve. Né? E não, ele teve semana passada na emergência, mas ele está bem. Né? E quando fala o termo asma, popularmente é uma coisa muito grave. Não, senhor, você está brincando que meu filho tem asma. Não, isso é muito grave, né? Então você tem que explicar. Pelo menos isso em Porto Alegre, aqui é muito comum. Né? Chamar de bronquite é um atenuante para os pais, mesmo o filho sendo doente. Né? Então, hoje, onde eu falo, eu chamo a atenção disso. É que nem dizer que tem uma pressão alta, uma pressãozinha alta, ou hipertensão pulmonar, né? Ou hipertensão arterial, desculpa. Então, isso é uma coisa que, realmente, é um exemplo que eu faço em paralelo para as pessoas entenderem. Né? Bronquite é um termo popular, não está errado usar, uma vez que se entenda que pode ter uma bronquite grave, né? Que tem uma pressão alta grave. Sabia se o doutor Rafael gostaria de complementar, exatamente. Eu acho que essa é uma das principais questões para a gente discutir no sentido da população como um todo e dos pacientes, essa dificuldade que os profissionais de saúde têm para informar que aquele ataque de asma que está acontecendo no pronto-socorro, já que a maior parte dos pacientes entra pelo pronto-socorro, pelas emergências, de dizer que aquela crise ela é um momento de uma história de vida dessa pessoa, né? E evita isso, porque, como diz o Pitres aí, como a Raíssa falou, essa coisa da bronquite. É verdade, Paulo, muitos pacientes tratados há muito tempo lá no nosso ambulatório, inclusive de asma grave, não chama de asma, né? Não tenho asma, tenho bronquite desde pequeno, né? E aí, acho que isso é importante, não simplesmente porque é uma forma de se expressar, mas nitidamente é uma negação da doença, é uma negação de ter a doença crônica, de levar adiante, de se considerar ele mesmo ou seus filhos como portadores de uma doença que precisam de tratamento. Eu entendo que é difícil para as pessoas, mas isso é muito ruim, porque nós já sabemos hoje em dia que uma grande parte dos pacientes mais graves, pelo menos o que nós temos aqui no nosso serviço, são pessoas que começaram lá atrás, como crianças ou como pré-adolescentes, e chegam à idade adulta sem tratamento, né? Tratamento irregular, segmento irregular, com crises sistemáticas, e tem uma perda importante aí da função pulmonar, ou seja, há um acometimento numa parte dessas pessoas com asma grave, com uma diminuição da capacidade, da função do pulmão. Né? Não, nas cortes de asma grave mundiais, nossas, daqui do Brasil, e fora do Brasil, mostram uma perda de aproximadamente 40% da grande maioria dos pacientes de asma grave. Então, isso é muito grave, né? Isso é muito grave, porque efetivamente acontece de você ver um paciente de 40 anos, por exemplo, em que você não consegue mudar mais a função pulmonar em função dessa gravidade da doença, dessas crises não tratadas, desse acompanhamento que não é regular,
da não utilização da medicação. E isso impacta lá na frente, não é? Não tem como a gente mudar uma estrutura que foi alterada e que está mostrado em vários estudos do acompanhamento de asmáticos desde a infância. Então, é importante a mensagem hoje aqui, essa era uma das mensagens mais importantes que eu queria colocar aqui, é que, assim, não deixe para depois, porque se passar lá na frente, principalmente em relação a crianças e adolescentes, que não têm ainda uma visão geral da doença, mas dos pais propriamente dito, de serem informados. Não tem semana que eu atenda, semana sim, semana não, eu vejo familiares questionando, mas a minha filha tem bronquite, quando você vê claramente que é uma asma crônica e, às vezes, com uma perda de função pulmonar. Isso é muito grave, né? E precisa ser colocado claramente para as pessoas. Sim, Raíssa, a Raíssa tem uma grande irresponsabilidade em relação a isso, de aceitação, e dificulta, e o médico também tem a sua culpa de não efetivamente ser muito incisivo nessas evoluções que eu coloquei aqui. Eu gostaria de voltar aí aos dados revelados pela pesquisa e voltar a falar com o Dr. Álvaro. Dr. Álvaro, ao analisarmos a jornada do diagnóstico e ainda na questão do pronto-socorro, a gente nota que 32% foram liberados para casa sem o diagnóstico, tá? E isso tem uma relação direta com a percepção pelo paciente da atenção concedida ao médico, pelo médico e também com a evolução da doença. Qual seria aí a grande preocupação e o que fazer nesses casos, né? Como se comportar, como capacitar o paciente para enfrentar esse tipo de situação? E eu queria endereçar essa pergunta de novo para o Dr. Álvaro. Olha, essa questão do diagnóstico não ser feito numa unidade de emergência tem razões para isso, né? Não é fácil o médico na emergência, num primeiro contato, ou mesmo no segundo contato, confirmar para o paciente que ele tem asma. Mas ele deve dizer que há uma suspeita de asma que, excepcionalmente, pode ser confirmada na situação da emergência, mas a condição que a gente tem hoje é muito difícil. O que não é concebível é não falar da suspeita de asma e não encaminhar o paciente para um acompanhamento subsequente, se for possível, né? Infelizmente, tem situações que não se consegue. Aqui na Bahia, por exemplo, nós estamos estudando isso e os pacientes nos bairros populares, eles são atendidos em emergência, existem UPAs, recebem o tratamento e depois eles tentam marcar uma consulta num serviço especializado, isso demora 6 meses, 1 ano, não funciona, eles não vão, porque eles melhoram e voltam a ter outra crise e voltam para a emergência, e na emergência não faz espirometria, não confirma o diagnóstico de asma, e assim a coisa vai. Eu acho que é um conjunto de negligências que revela a falta de prioridade para as doenças respiratórias de modo geral, como o Rafael mencionou bem. As doenças respiratórias agudas e crônicas são muito frequentes, elas muitas vezes vêm combinadas, né, e ficam mais graves se a pessoa tem DPOC e tem infecção respiratória, se tem asma grave tem uma infecção respiratória, é tudo muito mais sério, e nada disso é valorizado nem pela população, nem pelos pacientes, nem pelas autoridades, né? É uma cultura de negligência com as doenças respiratórias de um modo geral, que matam tanta gente quanto diabetes e certos tipos de câncer, que há uma atenção muito grande, que é correto, né? Que é correto, mas o que não se pode é negligenciar doenças respiratórias. E eu acho que a asma é o retrato dessa negligência, especialmente porque é uma negligência que é tão enraizada, tão cultural, que envolve os pacientes, as famílias, os profissionais de saúde e os gestores de saúde. É essa a nossa luta da Fundação PROAR, que a gente vai estar de mão dada aí com o Grupo Brasa, com a Casa Hunter, para mudar esse cenário, né? Também é uma luta da GINA Internacional, e eu espero que a gente consiga que essa situação grave do coronavírus nos ajude a mostrar como é importante a saúde respiratória. Doutor Rafael, nessa pesquisa, a gente pôde observar que o diagnóstico e o tratamento da asma grave,
pelo clínico geral é uma realidade, né? O senhor teve a oportunidade de saber se isso se repete em outros países e se isso pode significar digamos assim, um step a mais, uma dificuldade para o diagnóstico? Leandro, eu vejo aí nesses dados, acho que o que me chamou bastante atenção em relação ao fato de que o clínico geral e o pneumologista são aqueles que fazem o diagnóstico, né? Mas efetivamente os clínicos não são as pessoas que seguem esses pacientes, né? Isso é o que a gente vê. Isso é um contrassenso, né? Porque, teoricamente, o número de clínicos gerais e médicos básicos deveriam ser aqueles que sigam esses pacientes, e a realidade mostra que não é assim, né? Então, a grande maioria dos pacientes são diagnosticados, ou pelo menos indicados como suspeita de asma, como o Álvaro citou, mas eles não são seguidos na atenção básica, nos clínicos gerais, né? E isso é um gargalo, né? Um funil muito importante, porque a quantidade de especialistas que nós temos no Brasil, sejam eles pneumologistas ou sejam eles alergistas, aliás, até pouco citados os alergistas aqui nessa pesquisa, são importantes, são como profissionais especializados. E a gente vê que o que acontece muito é até o médico clínico ele fazer o diagnóstico, mas ele não segue o paciente, ou não é seguido pelo paciente, ele é indicado por um especialista e o número de especialistas não é suficiente. Então, piorando ainda mais esse acesso, como citado aqui, de meses para fazer uma consulta com um especialista. Quando, na verdade, pelo menos nos outros lugares, como vocês estão perguntando, especificamente nos lugares onde existe uma atenção primária muito forte, as asmas são tratadas na atenção primária por um médico generalista, né, um médico de saúde da família, por exemplo. Isso é muito comum nos serviços que tem uma saúde pública, né, estatal, vamos dizer assim, ou coordenada pelo governo, em que é determinada a hierarquia de atenção e o médico da atenção primária ele faz o tratamento do paciente crônico, seja ele da doença respiratória ou cardiovascular ou de qualquer que seja ela, né? Isso nós não temos aqui no Brasil ainda, apesar de um sistema de atenção primária bem instituído, mas volto na questão, as doenças respiratórias são como que colocadas como muito graves e difíceis de serem acompanhadas pelos próprios médicos da atenção primária, que certamente não foram treinados, não foram informados que o tratamento é muito simples, o que basta efetivamente ter a medicação, os cuidados básicos e o segmento da doença. Então, existe essa questão que é muito complicada, porque, como o Álvaro citou também, o segmento, né? Então, não se trata a asma no pronto-socorro, mesmo havendo diagnóstico, ainda que as pessoas insistam, né? E tem também essa característica da doença, porque quando você trata, na maior parte dos pacientes, o paciente fica muito bem. E aí, depois de certo tempo, ele fala, eu não preciso mais desse medicamento, porque ele vai me dar uma série de problemas, eu vou parar o meu tratamento. Então, tem os dois lados da questão que não estão colocadas. Como a gente mitiga isso, né? Faz a ação para melhorar isso, efetivamente entendendo que as doenças respiratórias crônicas, principalmente asma, doença pulmonar obstrutiva crônica, têm que ser diagnosticados e ser seguidos na atenção primária, desde o pediatra, como falou aí o P3, até o clínico geral, inclusive os especialistas, né? Costumo falar isso, né? Porque é que o obstetra, o ginecologista, que segue uma senhora, uma mulher, não pergunta que tem doença respiratória, normalmente pergunta se tem doença cardiovascular, se tem hipertensão, se tem diabetes, mas não pergunta se tem asma. E muitas vezes, neste caso, por exemplo, no dia de um parto, se descobre que aquela paciente tem asma e está sofrendo com falta de ar num momento muito, muito importante e que pode atrapalhar todo o processo do parto. Então, essa que é a questão. Nós precisamos mudar isso trabalhando muito fortemente com o que eu chamo de cuidado colaborativo, que é levar a doença respiratória para todos os profissionais
da atenção primária. E aí eu estou absolutamente concordante com o Celso, que a asma tem um número tão grande de pessoas que todos os profissionais de saúde, fisioterapeutas, farmacêuticos, enfermeiros, têm que alertar as pessoas, insistir na questão do diagnóstico para que não virem uma asma grave ou identificar uma asma grave logo no começo. Interessante o senhor lembrar disso, que é a próxima pergunta que eu tenho aqui, é exatamente para o Dr. Celso. E essa pesquisa revelou que mais de 1/4 dos entrevistados, para ser mais preciso, 27% convivem, né, com as crises causadas pela doença. Nesses casos mais graves, né, quais são os cuidados considerados chave para a manutenção da qualidade de vida, doutor, para o paciente? Então, acho que a primeira coisa como foi dito, é ele manter a medicação. Acho que ele sempre continuar mantendo a medicação, tomando a medicação de maneira adequada, é o primeiro passo. Mas na hora em que ele começa a estabilizar, ou seja, na hora que a medicação está estável, que ele está começando, está tomando a medicação adequadamente, que ele percebe uma certa melhora, ele tem que começar a perceber que a qualidade de vida dele, a medicação é uma parte, e que, portanto, ele tem que começar a fazer outras coisas também. E a nossa ideia é de que ele comece a cuidar das outras coisas que estão associadas com a asma. Então, por exemplo, o aumento do peso, para ele cuidar do aumento do sobrepeso, para ele cuidar do fato de ficar muito tempo parado, e é normal que o paciente com asma tenda a diminuir suas atividades físicas. É bem natural, porque uma das características da asma é que o paciente tem uma coisa chamada broncoespasmo induzido por exercício. Então, ele começa a reduzir suas atividades. E isso fica claro na pesquisa, quando ela mostra que a maior parte dos pacientes, ela interrompe suas atividades. E aí ele tem que começar devagar, começar caminhando, mas começar a fazer alguma atividade. Além disso, ele tem que também é importante que ele comece a olhar quais são os fatores que desencadeiam a asma, né? Quais são ele tentar ser educado em relação à doença, né? O que ele pode fazer para diminuir as suas crises? Então, quais são os fatores que desencadeiam que ele pode evitar, né? Quais são ele está tomando medicamento de maneira adequada, né? Então tem uma série de outras informações que vêm junto com isso, para que ao longo desse momento que ele acabou de sair do pronto-socorro, que era o assunto principal, ele comece a perceber que existem outros fatores que a gente fala como os fatores educacionais, que envolvem usar a medicação adequadamente, evitar os fatores desencadeadores, controlar a sua perda de peso, porque há uma associação de peso com a gravidade da doença, e também a atividade física, é o que eu diria de maneira geral.